Fala, meu povo! Vocês estão bom? Como é que estão as coisas aí? Ô, meu povo, tô meio sumido, né? Vocês sabem que quando eu tô sumido, eu tô aprontando, né? Alguma coisa, né? Então eu resolvi trazer um resumo das coisas aqui pra vocês. Tem quase 2 semanas que eu não consigo postar um vídeo. Então eu resolvi fazer um videozinho mostrando e eu resolvi também dar seguimento ao negócio do foguete lá. A gente vai montar hoje a base, a estrutura do foguete. Porque senão eu fico viajando nessas automações que eu quero fazer aqui dentro e isso demora semanas e aí a gente acaba não tendo novos episódios, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu vou tentar fazer mais gravações com episódios do que estão acontecendo. Mesmo que eu não consiga fazer a parte da automação, eu vou ajustando, faço a parte física, a gente monta, depois eu ajusto, testo e tudo mais. Uma coisa que eu ia falar para vocês, que é uma extrema honra que eu tenho, é um novo inscrito aqui no canal, que é o Guilherme Castro. Ele é um. Quem não conhece o canal dele, que é o Game Consciência, vá ver. Ele foi um dos meus praticamente professores dentro da história, né? Dentro daqui do jogo. Ele é muito bacana, assim, faz muita coisa legal. Ele ficou parado durante alguns anos, vida, casamento, enfim, aquelas coisas. E aí hoje ele voltou. Quem puder, né? Eu sei que o canal é pequeno, mas quem puder vai lá dar uma força, fala que veio pelo canal, né? Pelo Larobina que mandou, do Manicômio, já sabe quem é, entendeu? Essa semana ele inclusive fez, essa semana não, tem umas 2 semanas ele fez uma live, inclusive, comentando a respeito de um canal pequeno brasileiro. Eu creio que seja o meu, já que ele se inscreveu no meu canal, dizendo que trazendo muita parte dessa de tecnologia. Eu acompanho todos os canais nacionais de Stationeers, são muito poucos, infelizmente, nós não temos muitos, né? A galera acaba deixando o negócio dá muito trabalho, eu sei, uma funçãozinha meio difícil, então infelizmente a gente não tem muita galera que curta o jogo. Até curte, mas a hora que começa a dar trabalho, acaba não tocando muito o negócio para frente. Então, eu acredito que seja o meu canal que ele deva estar falando, e eu agradeço a citação, né? Tenho certeza que se ele ver o vídeo, ele vai lembrar. Inclusive é uma honra, né, tê-lo aqui, um antigo professor meu. Comecei com ele, ele foi um dos canais. O outro canal também que eu sigo é o Leonerd também, que é outro Capitão Leonerd, que é um que também. Esse é mais. Hoje ele está ativo ainda, faz alguma. Ele trabalha com vários jogos, mas um deles é o Stationeers. E eu aprendi muita coisa com os dois já. Né? A gente, é um jogo onde tem muita coisa que a gente aprende aqui, só que tem coisas que o jogo não dá um manual ali. Então, basicamente, a gente tem que se virar. Bom, agradecimentos feitos, sem mais delongas, vamos ao que interessa a vocês, né? Ao que eu ando aprontando. Comecei a dar uma expandida em algumas coisas dentro da base porque eu estava precisando de espaço. Estou otimizando algumas coisas aqui e eu vou precisar em breve mexer na minha parte elétrica porque não está suprindo as tempestades. A maioria dos equipamentos está ficando no mínimo de bateria o tempo todo. Acabou de ter uma tempestade, nós estamos com 80% de alguns, mas nem todos estão. Então eu estou sofrendo um pouco com isso, né? Está sendo um problema para mim. Agora com as novas mineradoras que entraram, elas ficam bem pesadas e a capacidade, a hora que eu começar a minerar no espaço, talvez eu tenha uma redução disso. Nesse primeiro momento, eu ainda estou sofrendo bastante, porque a produção de minério não é tão grande, não é. O processamento de minério está sendo mais rápido do que a produção, então ele está esvaziando o que eu tenho hoje. Eu precisaria colocar mais mineradoras, mas como não é meu foco agora nesse primeiro momento, a última coisa, eu nem mostrei para vocês, né? Que é a sala nova que eu fiz. A última, o último episódio a gente estava finalizando as centrífugas, né? Eu, infelizmente, tentei gravar mais 2 vezes episódios com as chuvas mais fortes aqui em São Paulo. Eu acabou caindo a luz no meio do episódio que eu estava gravando. Aí me complicou. Mas vamos lá. Esse vai dar certo. Ó, eu criei mais. O que que eu fiz? Tinha uma parede aqui que estava fechando. Eu expandi para o fundo lá e abri essa área aqui, que essa área
vai ser para a gente colocar as impressoras, tá? Todas elas vão ficar aqui em cima agora, para que eu possa liberar aquela área lá de baixo que a gente já tinha falado nos episódios anteriores. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu andei dando uma estudada a respeito do seguinte. Parece-me que a gente consegue usar as vending machines como estoque, como um local para ficar um estoque de um item que a gente precise. Vocês lembram que a gente fez um baita de um estoque lá na linha de produção? Que ele ficava calculando, sabendo cada produto que tem dentro de casa e tal. Eu acho que existe uma maneira de a gente simplificar isso. Ainda, isso está em desenvolvimento, tá? O que eu quero fazer? Eu quero jogar os equipamentos aqui dentro da vending machine. Quando eu precisar de algo, essa aqui é a máquina de impressão de foguetes e essa aqui é o torno normal. Quando eu precisar de alguma coisa que fique aqui, que venha daqui, eu quero clicar no botão, vou selecionar o item, vou mandar imprimir, ele vai solicitar para a vending machine a quantidade exata do material que eu preciso. Então eu não fico com o material sobrando na máquina. Em vez de eu ter vários estoques menores, eu vou ter um único estoque centralizado, que é a vending machine para tudo. Isso me facilita por quê? Porque eu tenho uma flexibilidade maior para trabalhar com múltiplos produtos. Então, por exemplo, qual que é a ideia? O que, que eu fiz aqui? Eu tô com algum minério aqui, tô com minério, tô com minério aqui. Ó, tô com aço na mão e aqui é a entrada, tá vendo? Aqui ele vai ficar rodando, essa programação que eu já fiz. Ele está rodando cada um dos minérios. Eu deixei estipulado 2.000 itens dela. Sempre que o item aparecer aqui, é que está abaixo de 2.000. E ele diz embaixo para mim, aqui, a marcação. Vocês não conhecem esse painel ainda, né? Calma que agora, hoje a gente vai ver bastante desses painéis aqui. Esse é aquela automação que eu quero fazer. Não é nada de diferente, é só o visual que muda, tá? Isso aqui é um diodo, que ele só tem uma visualização diferente, aquela LED de diodo. Aqui é um painel LED normal que a gente conhece, e aqui é um console. É só isso, só que ele dá uma disponibilidade diferente. Então ele muda um pouquinho aqui o negócio. Eu acho que ficou mais legal. A ideia é deixar painéis na parede dimensionados, então é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, tá vendo? Ele tá dizendo para você que em VAR, eu tenho só 20 em VAR lá. É por isso que ele tá me dizendo aqui que tá faltando. Eletro não tem nenhum, então eu preciso pôr. Entendeu? Vamos ver. Daqui a pouco ele vai passar. O problema ele não vai passando, ele vai passando meio random. Então, quando agora no começo que não tem muita coisa de material, vai ficar aparecendo mais. Qual que é a ideia disso? Tá faltando material, ele vai me indicar, eu vou lá na impressora, pego coisa, tá o negócio de ferro tá faltando 500 para chegar nos 2.000, né? Aí eu vou lá no torno, pego os itens e trago para cá. A minha intenção futura é automatizar. Ela vai mandar um sinal aonde o próprio equipamento vai produzir a linha inteira e já vai abastecer aqui, entendeu? Só vai me deixar um alerta aqui para que se eventualmente acontecer algo eu precisar. Então vamos lá. Simples, eu chego aqui e jogo. Eu não sei se tem. Eu não reparei se tem. Cobre acho que não apareceu. Cobre acho que tá cheio lá. Aço eu tenho certeza que não deve ter muito não. Por serem muitos itens, às vezes ele não aparece todos não. Mas deveria. É um ajuste na programação. Que eu preciso fazer, porque tem que aparecer todos. Um por um. Vamos ver se vai aparecer cobre aqui. Dá uma ideia. Silício, eu acho que ele está com cobre cheio lá. Que apareceu chumbo, apareceu rapidinho 2 vezes, né? Eu vou jogando aqui e ele vai enchendo essa parte aqui, ó. O diodo vai subindo. Aqui é o limite total da máquina. A máquina tem 100 slots. Então o que eu fiz? Eu fiz uma divisão entre todos os minérios. Em média, eu consigo colocar 2.000 minérios de cada. 2.000 minérios de cada é mais do que o suficiente para fazer bastante coisa. Talvez um ferro, um cobre que use um pouco mais, eu vá deixar porque ainda sobrou alguns espaços dentro. Mas qual que é a ideia? Aqui eu até tirei, olha lá, tá faltando, tá vendo? Eu adicionei o cobre, agora ele tá marcando que faltou 1.000. Se eu adicionar mais uma barra de cobre, que eu acho que eu não tenho aqui. Eu estou usando nas impressoras, então eu não tenho barra de cobre. Aí ele vai aparecer.
Mas enfim, aí a ideia é essa. Qual que está sendo o meu BO na programação? É essa parte da integração. Então aqui eu vou ter que colocar um classificador, um empilhador, um classificador e o empilhador lá do outro lado. Toda vez que sair esse equipamento daqui, que sair um minério, ele só essa tem uma função. Eu não consigo especificar a quantidade de minérios que eu preciso. Diferente da nave, quando a gente faz, que a gente tem na nave lá, você pode solicitar exatamente o número de itens, e isso está dentro da programação do jogo, eu não consigo mexer. Nesse caso aqui eu não consigo. Então eu tenho que fazer o quê? Ele tem que ejetar o item, esse item vai ser ejetado, vai vir para a empilhadora vai selecionar a quantidade. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou imprimir 10 barras de ferro, eu só preciso de 10 lingotes de ferro. Ele vai ejetar, vai separar 10 lingotes, só 10, vai liberar e vai mandar para a impressora. A impressora chegando lá, a hora que entrar na empilhadora, que é na boca de entrada do equipamento, vai registrar mais 10, vai liberar e aí ele vai entrar com esse minério de ferro que sobrou aqui, ele vai jogar de volta para dentro da máquina. Então eu tenho que automatizar isso. Essa é a parte da história. Se tiver mais de um minério, ele tem que fazer essa sequência, tem que fazer uma sequência de equipamentos. Né? Então, essa é a parte complexa do negócio. Tem que fazer toda a multiplicação. Eu vou pedir 10, ele sabe que é um minério de ferro para cada um, vai ter que multiplicar para 10. Então, aí é onde está o problema maior. O que eu consegui fazer até agora? Aqui nós temos um painelzinho, que esse painelzinho, vocês vão ver mais lá embaixo alguns funcionando já. Né? Coloquei já deles na centrífuga. Esse painel ele tem algumas funções. Aqui em cima ele tem o status de impressão. Eu ainda não ajustei esse aqui eu preciso ajustar. Aqui ele vai ter para iniciar a impressão. Aqui a gente tem a quantidade. Então vamos supor, por exemplo, eu quero que imprima 20 peças. Ele tem um delayzinho, tá? Ele vai imprimir 20 peças quando eu precisar. Aqui eu escrevi errado, agora que eu vi solicitada, não é solicitada. Mas tá bom. Aqui nós temos um botãozinho que eu deixei para ligar os equipamentos todos. Então quando eu clico aqui ele vai ligar essa máquina e vai ligar a empilhadora, tá? Então ele ligou os dois. Aqui eu seleciono o item que eu quero que vai imprimir. Então toda essa parte aqui, isso aqui já me matou um tempão para resolver. Por quê? Como eu nunca fiz essa parte de automação nesse nível, eu nunca fiz. Então o primeiro ajuste fica difícil. A primeira máquina vai ser a mais chata. Depois que eu finalizar essa primeira máquina, que tiver tudo certo, eu só replico para as outras. O que muda são as receitas só, mas de modo geral, não tem muita diferença. Tá? Então, assim, vou adicionando. Acho que no limite aqui, 51 é o último item. Ó, tem todos os itens aqui. Atualmente são 51 itens que estão sendo impressos aqui. Eu só retirei dessa lista os que já estão na minha automação lá na linha de produção, porque não faz sentido. Eu estava precisando de espaço, a gente tem uma limitação, que vocês já sabem, das 127 linhas da programação, e isso é uma coisa ruim. Pra você ter uma ideia, o chip do banco de dados aqui ficou com 124 linhas, eu acho. Então, assim, sem nada. Com uma linha encostada na outra, eu fiquei com 124 linhas. Então, tá meio complicado o negócio. Mas, enfim, eu fiz isso. Esse botão é o botão de eject. Então o que acontece? Aqui é aquela caçamba, né? De exportação, que ela fica parada aqui. Ela não vai mais cuspir para fora, o item fica aqui quando eu preciso. Então eu mandar imprimir 20 itens, ele vai acumulando dentro do cano e fica parado aqui, em vez de ficar jogado no chão criando uma bagunça. Não quero. Aqui é um botão que ejeta, que eu não preciso entrar lá para ejetar. Vamos supor que encavalou algum problema, eu preciso ejetar do empilhador, não deu o valor total, não encheu, pedi só 10 peças, ele não vai ejetar. Para mim não ter que entrar e puxar a alavanca, eu coloquei um botãozinho aqui que eu clico, ele ejeta direto, tá? Esse botãozinho que eu coloquei é um reset numérico, então, por exemplo, vamos supor que nós estamos com 20. Putz, não quero 20, me digitei errado. Eu venho, aperto o botão e ele reseta, tá? É isso. Esse de cima de status não vai ter, ele só vai ficar mostrando quando estiver pronto o equipamento. Então, por exemplo, aqui ele estaria na função ready, entendeu? Já estaria pronto aqui e vai mostrar imprimindo quando estiver imprimindo. É só isso. Só uma demonstração para você saber, você bater o olho e você saber. Porque a ideia vou fechar toda essa parte aqui, igual ela na área, vou deixar um vidro aqui fechado, para que eu possa abrir a parte de trás em algum local para fazer a ventilação. Essa parte de lá vai ficar toda ventilada porque gasto menos ar-condicionado. Nosso foco é gastar menos energia, sempre.
Vou ter um acesso aqui lateral para uma eventual manutenção que eu deixei, entendeu? Que a gente vai acessar aqui todas as máquinas por trás, tudo mais, mas aqui vai ter um acesso dele totalmente separado. Talvez, ainda não sei como eu vou fazer, mas a ideia é essa, tá? Para vocês entenderem o tamanho da encrenca que eu tô aqui. Como eu não estava conseguindo, o que, que eu fiz? Ela baixei o relézinho e desligou tudo. Até poderia automatizar isso aqui, de chegar perto ele ligar, sair, se estiver imprimindo, ele continua imprimindo até o final, quando terminar ele desliga, enfim. Mas eu gostei da ideia do botãozinho, acho que ficou legal. Aqui eu fiz de foguetes, né? Na verdade, esse aqui foi meio provisório. Eu coloquei só para conseguir imprimir o que eu precisava, que eu já imprimi algumas coisas de foguete lá embaixo. Então, todos esses recuos aqui são para algum tipo de máquina. Nós vamos colocar o dobrador de canos, o eletrônico. Cada um deles a gente vai colocar aqui separadinho, bonitinho, para deixar tudo funcionando, né? Não sei se vou por todos, mas pelas minhas contas aqui acho que dá. É o separador, o dobrador hidráulico, o eletrônico, o de segurança. Tá faltando algum. Provavelmente a gente tenha. Mas a gente tem espaço aqui porque esses recortes aqui a gente pode usar. É um só, na verdade, aqui. Não preciso dos dois, né? Até posso fazer com os dois, porque essa parte aqui eu adicionei a mais. Mas posso fazer esse layout funciona bem. Um, espaço um. Eu poderia fazer a mesma coisa. Um espaço um ia sobrar, entendeu? Então a gente dá pra ir ajustando se eu precisar. Vamos ajustando isso no decorrer do jogo. Vamos entender, vamos ver tudo que eu vou pôr. Enfim, isso aqui é um equipamento novo que eu tinha visto recentemente. Ele junta dois, é, dois equipamentos em um só. Então, se você tem múltiplas linhas chegando para você abastecer, então, por exemplo, no caso dos foguetes, vão estar chegando minério de mais de um foguete, vamos supor, ele vai entrar aqui e aqui ele vai jogar numa única linha. Ele tem uma saída para uma única linha. Encheu o stack total, vai sair para uma única linha, entendeu? Não sei se isso daqui, eu acredito que só funciona bem por um único tipo de produto, né? No caso do mineral que vem do foguete, é igual o minério da Deep Miner. É um minério que você precisa passar pela centrífuga. Então aqui funciona super bem. Vai entrar dois minérios, eles juntou 500 do item, ele vai mandar embora. Aí chega lá na frente, na mineradora, na centrífuga, ela vai separar o negócio. Entendeu? Então vamos lá. Aqui tá feito, aqui já mostrei para vocês como é que tá. Vamos lá embaixo para mostrar para vocês como é que ficou a centrífuga. Eu tô ali, aquela parte da vending machine, cara, eu tô fazendo porque qual que é a minha ideia? Se funcionar, eu vou atualizar tudo aqui dentro. Porque a gente está tendo muito problema aqui. Vocês estão acompanhando, vocês sabem, né? A gente está tendo muito problema das vending machines, cara. Dos botões, de quando a gente solicita um produto. Lembra aquele problema que quando a gente. Só tem um pouquinho de aço aqui, viu, gente? Só um pouquinho, só fiz uma levinha, só para trabalhar. Esse daqui provavelmente eu vou colocar a caçamba também de saída para ficar segurando os itens para não ficar essa bagunça jogado no chão. Aqui é a mesma coisa, lembra que a gente está tendo que selecionar aqui e apertar e tal? Eu estou pensando em colocar uma vending machine pequena atrás de cada uma dessas saídas. Em vez de ele armazenar nos dutos que nem a gente usou, eu armazeno na vending machine, porque fica 10 armazenamentos da vending machine, e a vending machine e o botão aqui vira instantâneo. A gente clica no botão, ela já dá a função de ejeção do vending machine e acabou, está resolvido. Então a gente elimina vários problemas aqui, e esse contador aqui vai dentro do que tem lá. Aí eu consigo colocar exatamente o que tem lá dentro, mesmo que esteja fragmentado, eu consigo. Então eu acho interessante. Mas aí se eu for fazer, eu já vou alterar painel, entendeu? Aí eu talvez altere um negócio um pouco diferente. Eu faça já com esses painéis novos aí, a gente já faça alguma coisa, mas não sei, vamos ver. Eu estou esperando lá porque eu faço a entrada dos itens também. Aí eu provavelmente já consiga gerenciar isso aqui de uma maneira bem melhor, né? Eu posso até talvez colocar uma vending machine para cada uma desses equipamentos aqui, que seria possível, mas eu acho desnecessário, eu não preciso de tanto. Porque aqui são muito poucos equipamentos, a gente pode deixar 5 mil, por exemplo, de aço, 5 mil de ferro, e aí fica mais fácil para gerenciar, né? A gente não precisa ficar sofrendo tanto. Aí ele faz a divisão na saída já direto. E aqui, como é stack, aqui é mais fácil ainda, a gente não tem tanto trabalho. Lá na outra a gente está colocando específico. Aqui a gente acha que não precisa colocar específico. Vamos ver. Se não for muito complexo, vai ficar certinho. Vai imprimir 1000 itens, ele vai mandar o material dos 1000 itens. Então, vamos ver. O primeiro sempre é o mais chato para sair, depois fica mais fácil.
Aí vocês estão vendo que eu estou diminuindo. Ah, tá faltando essa aqui, que é de ferramentas. Essa aqui é de comida, essa aqui não vale. Duas, três e a de máquina. Eu acho que dá, hein? São uma, duas, três. São essas três aqui que estão faltando. Lá em cima tem as outras duas. São 5 recursos que eu deixei. Eu acho que dá, né? Agora vejam a árvore de Natal. Temos uma árvore de Natal no meio do caminho. Vou mostrar para vocês o que, que eu fiz aqui. Aqui, isso eu preciso só ajustar agora com o sensor de presença. Eu coloquei ele aqui, mas eu não fiz a programação ainda. Essas lâmpadas são lâmpadas. É uma lâmpada tipo de emergência. Sem minha luz fica bem melhor. Ué? Desliguei, não liga mais? Enfim, o que, que é isso aqui? Isso aqui é o controle de combustível das centrífugas. Lembra que a gente tinha feito um parcial? Agora eu finalizei essa parte. O regulador, tal, a chegada de pressão, para mim ficar atento do que tem de oxigênio e de volátil. Beleza. Aqui nós começamos os painéisinhos daqueles que eu falei para você. O que, que nós temos aqui? Pressão do tanque, daquele tanque ali, ó, que tem dentro. Ele está se mantendo com, acho que 4 MPa é o limite que eu deixei. Então ele tem um indicador de pressão. O mix, aqui acho que é mais fácil mostrar. É nada mesmo. Um mix, aqui ele está em standby, tá? Ele está mostrando lá que está lá aguardando. Quando ele liga que ele está trabalhando, ele acende a luz verde aqui. Ele muda o status. O que tem de pressão no cano de oxigênio e de baixo o que tem de pressão no cano de volátil. Quando baixar de 1 MPa, aqui é MPa, tá, gente? Isso aqui é uma falha da programação. Eu não consigo colocar MPa ali. Ele considera KPa. Não sei o porquê. 906 dias sem morrer, gente. Tamo aí, né? Quando abaixa de 1 MPa, ele acende vermelho. Por quê? Tô passando aqui, vejo uma luz vermelha no painel aceso. Opa, o que está acontecendo aqui? Vem aqui ver, entendeu? Essa é a ideia. Para ambos. Porque acontece, às vezes eu não estou acessando lá em cima a área de gases. Então, você se prejudica sem visualizar e às vezes você pega meio numa situação onde você não viu a coisa acontecer, né? Então, ó, tô tendo aumento de oxigênio, inclusive. Não sei nem de onde que tá vindo, mas tá bom, tá indo. Aqui é a mesma coisa. Aqui, centrífugas. Como ficaram as centrífugas que eu falei para vocês. Já mostro aqui em detalhes para vocês. Aqui nós temos a rotação do equipamento. Está trabalhando a 528 RPMs. 529, é isso aí, é redonda, né? Sempre para cima. Embaixo, essa barrinha é o estresse da centrífuga. Quando ela para, descarrega tudo, ela gera um estresse. Aqui ele marca o estresse da centrífuga. E aqui a quantidade de produtos que tem dentro de cada uma. A centrífuga 1, que é essa aqui, e a centrífuga 2, que é aquela, 2.233. Deve ter um a mais, um a menos. Está somado, tá vendo? Silício e ferro. Então é isso. Elas ficam aqui, girando o tempo inteiro. Vou mostrar com a luz mais. Isso aqui é tudo o painel que você consegue colocar via os mods novos. Mas é só enfeite, visual só. É um flame diferente. Frame, né? Diferente. Aqui eu deixei os tipos de programação, ainda não fechei aqui porque eu estou testando, tá tudo certo, né? Estou fazendo essa parte de teste. Mesma coisa aqui. Olha lá, 800 e poucos silícios. Coloquei aqui em cima uma passagem, então aqui são os minérios que estão chegando. E aqui eu vou mostrar para vocês, já temos resultados disso aqui. Nós temos... Acabei de fazer aço, hein? Lembrando, fiz 3.000 aços. Nós temos 45 mil de minério, 3.000 de silício. A primeira leva saiu de silício, entendeu? Aí nós temos alguma coisa de chumbo. Chumbo não, é níquel. E aqui, não sei nem onde ver esse cobalto, mas tá bom, tá aí. E mais aqui alguma coisa de carvão, que foi o que eu utilizei também para fazer o aço lá. Então vocês veem que estão saindo. A ideia é aquelas duas centrífugas começarem a trabalhar com os minérios que vão vir dos foguetes, né? Olha uma curiosidade.
Aqui, as 3 máquinas estão trabalhando direto e tal. Não tem nenhum minério na correia transparente aqui. Então significa nem aqui nem na de cima. Significa que esse cano ainda não encheu dela. Ou ela está processando mais rápido. Por que eu acho que está processando mais rápido? Porque aquela do outro lado lá estava com quase 200 unidades, está mais baixo, estava com 180 a última vez que eu vi. Então ela está processando mais rápido do que as máquinas estão produzindo. Uma coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, parece que está saindo uma atualização para utilizar as deep miners com combustível, meu. Locais que fica mais difícil você ter acesso, chegar energia e tudo mais, ela vai trabalhar como se fosse a centrífuga a gás, sabe? Você tem que abastecer com combustível. Bom, aqui estamos nós, com o que nós vamos basicamente precisar com o foguete. Olha que belezinha, caindo coisa na minha cabeça. Deixa eu pegar antes que chova. Antes que dê tempestade, né? Não chova. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Muito bem. O bom do planeta frio é isso, né? Que as coisas se mantêm aqui. Não... Isso aqui, volátil, além do risco de explosão que aconteceria nesses casos, porque ficaria no ambiente, apesar que ele nem chegaria aqui, ele ia derreter lá em cima ainda. Aí você vê que alguma já tomou tempestade, porque já está marcado aqui. Eu acho que já desceu até o final. Não? Não. Tá terminando. Falta só mais 2 aqui para zerar. E aí fazer essa parte da abertura finalizada. Vamos colocar isso aqui lá na central de gases. Isso aqui é outra ideia que eu devo automatizar no momento que começar a chegar via foguete. Ele já vai separar o que são oxigênio e volátil, já vão jogar. Aqui parece que é aquela história mesmo, estabilizou. Vocês veem quanto tempo demorou para estabilizar isso aqui? Aqui nós continuamos sem água, mas lá em cima tem água na estufa. Eu já fui lá recentemente para dar uma geral, ver se estava tudo certo. Eu só preciso fazer aqui depois a parte de acender e pagar automaticamente quando eu chegar perto, sabe? Isso eu não terminei ainda, né? Mas enfim, basicamente foi isso aqui. Eu achei que ficou legal, né? Isso aqui é tudo luz, 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 né? Não tem nenhum segredo aqui, mas só pintei elas com as cores vermelho, lá em cima azul, enfim, frescura só. Fui testando várias cores, essas foram as que ficaram mais ou menos, que eu achei. Tem uma luz aqui em cima também, ó. Tá vendo? Tem uma de cada cor aqui para dar uma misturada, a luz ficar mais clara, dar um tom diferente. É aquela história que eu falei, eu vou tentar finalizando as coisas, porque senão não sai o resto, cara. Uma coisa que eu vi muito importante no jogo, cara. A gente tem um limite de itens dentro do jogo. E isso é preocupante. Principalmente para nós que queremos fazer uma base muito grande. O limite são 64 mil itens. 64 mil itens são poucos. Quando você pega aquelas infras, que nem aqui, ó. Tá vendo? Aqui cada um desses é considerado item. Você imagina que eu tenho 100, 150 itens aqui. Então, provavelmente, vão existir pontos onde eu vou precisar unificar isso aqui tudo num único tubo. Para diminuir a quantidade de itens que tem. Porque o único tubo daquele grande vira uma peça só, vira um único item, que economiza espaço, sei lá, de 10 itens desse. Né? Existe um mod que você aumenta e tal, mas mesmo assim, né, a gente vai chegar num limite. Agora que as bases estão cada vez ficando maiores, e eu acredito que eles devam fazer alguma coisa na programação, tá? Do jogo. Eles vão ter que fazer alguma alteração, cara, porque eles lançaram nessa semana que passou um, uma atualização falando do que ia vir por aí. Eles estão trabalhando é, em usina nuclear,
que eu achei super interessante, ainda mais agora com essa base desse tamanho, eu vou precisar de energia a rodo e não tem como com esses cabos mais potentes, então a gente conseguiria utilizar uma infra um pouco mais robusta, que aí provavelmente vai vir, lembra que eu tinha falado para vocês que o nosso maior problema eram os transformadores agora? Que os transformadores eram só de 50 e aí para que a gente pudesse trabalhar, como é que eu faço? Com um transformador com um valor tão baixo, né? Vira um problema nisso, né? Então eu vou precisar resolver isso. Ainda não sei quando eles vão fazer essa história, mas enfim, é isso. E a base espacial que eles falaram que também estão trabalhando nisso. E eu achei muito interessante essa parte da base espacial. Cara, olha, eu vou falar para vocês, essa eu fiquei deveras interessado. Eu acho que eu vou deixar ele aqui, mas eu vou precisar tirar aquilo ali. Vamos lá. Essa é a base do foguete, tá? É onde tudo começa. Essa base normalmente fica para fora. Eu vou ver se vai dar certo. Eu tava pensando em deixar ela enterrada aqui. Aqui assim, ó. Porque os gases do foguete vão aqui para baixo. E eu queria tentar de alguma maneira coletar esses gases para evitar. É CO2, né? Lembrando que é CO2. Então eu preciso de CO2 aqui. Isso é Apesar que mesmo com tudo que tem de plantação lá, não desceu 1 MPa ainda. Então, não sei se eu vou fazer isso. Não, não vou. É que esse aqui ele fica no limite, fica no chão, fica acho que mais próximo, não sei. Olha, nós temos pedras voadoras. Ah, cara, estão caindo. Sensacional. Rapaz, tá achando minério, hein? Essa descidinha aqui tá brava. Vamos adicionar aqui, fica quietinho aí, depois eu levo lá. E aí, a partir daqui, a gente começa a construir o foguete. Quais são as partes do foguete? Deixa eu lembrar. Primeiro a gente vê o motor. Eu imprimi o motor? Eu não lembro se eu imprimi o motor. Eu acho que eu não imprimi o motor. Eu não imprimi o motor. Não sei se a gente consegue montar isso aqui. Sem o motor. Acho que a gente só consegue colocar isso aqui na base do motor. Não sei por que se apareceu isso agora, mas tá bom. Eu já fiz o telescópio faz um tempão já. Ele pede o motor, não tem jeito. Vou ter que imprimir. Vamos subir lá e vamos imprimir o motor. Deixa eu ver o que precisa pro motor aqui. Esse motor aqui. Constantâneo em vara elétron e aço. Eu não imprimi mesmo esse motor, cara? Será? Não tem, né? Não tem nenhuma caixa aqui mais. As caixas que tinha foi tudo. Mas tem tudo lá em cima. A base tá longa, né? Nem no jetpack o negócio tá indo rápido. Parece-me que já está tudo feito, funcional também, que eu estava dando uma lida a respeito do transporte com foguetes. Então a gente vai utilizar provavelmente isso, porque nós vamos minerar em pontos muito longes e esses pontos vão trazer os foguetes de lá para cá. Provavelmente, eu não sei se eu vou fazer subterrâneo. Ainda vou pensar nisso. Eu acho que vai ser mais fácil eu usar os sogros por baixo e fazer a transferência, mas eu não queria gastar material justamente por causa da questão dos itens. Até poderia fazer infra, tubulação, tudo mais, mas não faz sentido para mim fazer isso e depois eu me ferrar por causa da quantidade de itens que tem no jogo, né?
Quem sabe na- tá faltando invar. Quem sabe na atualização eles não melhorem isso. Constantão, Revision, Conan. O cara tem Conan. Invar. Não tem. Putz, grilo, tem exatamente o que eu preciso. É, isso aqui tá no manual, tá vendo? Não é esse. Cadê? Eu esqueci de colocar isso aqui, cara. Bem lembrado. Tem dois. Demora já um pouco para imprimir. Tem os motores, cara. Vocês podem ver que tem vários tipos de motores. Eles têm motores de combustível líquido, de combustível a gás. Eu provavelmente os powers mesmo, que vai trazer os minérios, eu vou jogar os motores líquidos. Por quê? Normalmente são muito instáveis os gases. São mais estáveis em líquidos os combustíveis. Mas vamos ver como é que vai ser. O que eu sei que é os aparentemente existe um problema na vedação dos tanques. Eu não posso utilizar um tanque com líquido e jogar dentro dele e já não mandar o foguete embora, porque se eu fizer isso, o líquido que fica ali dentro vai condensar, vai congelar e vai travar tudo, eu vou perder o tanque e o gás também do próprio jogo, né? Isso é uma limitação do jogo. O tanque deveria ser isolado e não é. Mesmo você usando canos isolados, tudo tem algum problema ali, tá? Que não funciona bem. Então isso é um sério problema para o jogo. Não sei o de líquidos, o de gás eu sei que é assim, o de líquidos eu não sei. Mas não dá para arriscar, porque isso pode virar uma dor de cabeça, entendeu? Esse aqui é imprimir, não imprimir? Esse eu acho que é o que recebe os comandos. Esse aqui eu não me lembro, hein? Interessante, deixa aí que eu tenho. Aí, tá vendo? Eu já ia colocar só umas coisinhas, já tô colocando mais coisa. Tamanho do foguete, ó. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que a gente tem que pôr um cabeçote e tem que pôr o scanner. São duas coisas separadas. Vou imprimir, se der errado tá tudo bem, não tem problema. Depois a gente ajusta. Faz muito tempo que eu fiz o foguete e não existia necessidade antes, né, de a gente fazer o foguete para basicamente nada. Era muito falho, né? Então eu vou ser bem realista, eu fiz acho que umas duas vezes só foguete e nunca mais fiz. No modo criativo ainda, na época. Um foi no modo criativo, outro foi no normal. Agora, com a obrigatoriedade de você escanear o mapa, né? Agora eu acho que tinha que ter um esquema de satélite, né? Já que os caras estão fazendo isso, tinha que largar lá alguma coisa para você não ter que ficar subindo e descendo com o foguete. Não faz sentido o foguete ficar em órbita o tempo inteiro, né? Faz sentido um satélite, sim. Então, pô, fabrica um satélite, larga um satélite lá, né? Para ir mapeando as coisas, né? Mas tá bom, passinho de cada. Já estamos com foguete, né? Que não tínhamos nem isso. O problema é que a impressão que eu tenho é que a galera, eles têm vários outros jogos legais, assim, né? O Muito Me Engano é o mesmo. Muito Me Engano não. É o mesmo fabricante do Icarus, a empresa. Que é outro jogo muito legal. Só que o Icarus acaba gerando muito mais renda para essa galera, né? E esse jogo acaba ficando meio de escanteio, né? Eles acabam, quando tem tempo, resolvendo as coisas, né? E é uma pena, que é um jogo maravilhoso. Para quem gosta realmente da coisa, é um jogo maravilhoso. Mas o jogo que com certeza dá muito mais retorno para eles é o Icarus. É uma pena isso, mas.
Ah, isso aqui é o assento. Isso aqui não, isso aqui tá fora do jogo ainda porque a gente não utiliza. Mas tá bom, filho. É só um. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o assento. O assento vai ser implantado provavelmente na. Você não consegue fazer muita coisa. Você até consegue, acho que, pôr ele no lugar, mas você não consegue fazer muita coisa. Ele não decola junto com o foguete, porque já é um projeto para a estação espacial, né? Acho que no começo do jogo, quando teve foguete, você podia sair e entrar em um outro planeta, entre aspas, né? Ele dava um novo jogo mais lá. Mas eu acho que sim. Eu jogo alguns jogos de espaço, né? Stationeers é um deles, mas eu jogo um jogo chamado, deixa eu ver qual é o nome aqui, eu também já até fugi, faz tanto que eu não Astroneer. É um jogo muito legal, que tem uma pegada também de construção de base. Óbvio que é outra pegada de gráfico, outra história. Não tem tanta coisa com a realidade, mas existe a mistura dos elementos. Talvez, né, se vocês estiverem interessados, fale aí que a gente traz episódios para o canal. É, ele é muito legal porque você precisa viajar entre os planetas para pegar elementos específicos. Então existem coisas que você não consegue pegar no planeta, obrigatoriamente você tem que viajar até um outro para poder pegar algum elemento e utilizar. Isso seria muito interessante ser feito. Você criar esse vínculo e te forçar a viajar para todos os planetas do sistema solar para pegar certas coisas que você precisa, óbvio. Não são. Tem planetas que são extremamente difíceis a sobrevivência, só que o mesmo material tem em outros planetas, mais fáceis para quem não quiser o desafio. Mas eu acho que seria uma ideia muito interessante, que infelizmente ainda não é bem vista aqui, né? Então, acho que às vezes talvez até seja a ideia dos caras, mas a ideia dos caras demora para construir isso, vai demorar um pouco. E aí é aquela história, né? As prioridades para eles são outras, né? Tanque. Agora que eu vi, tem um tanque isolado, sim. Tá vendo, ó? Tanque da linha isolada. Ah, ele tá mandando eu usar o. Ué, muita calma nesse momento. Ele tá me mandando usar de tanque o. O que que é imprimir? Ah, será que eu imprimi tanque de líquido? Eu imprimi esse aqui, ó. Nem aparece aqui. Hum, que legal, você consegue coletar gases já direto. Bom, vou pôr lá embaixo o negócio, vamos ver o que vai dar certo, o que não vai. Depois eu vejo. Aqui, o que eu peguei foi aquele que estava na tela aqui agora. Desliga esse aqui para não ficar gastando energia. Vamos lá. Fazer a coisa andar, senão a ideia é tentar dar o start. Aí vocês viram aquilo que eu falei, ó? A ideia é a sala de controle ter os mesmos painéis aqui, ó, tá vendo? A gente vai montar a mesma coisa aqui, só que vai controlar toda a base. Vai ter todas as informações da base aqui. Eu vou ter que de alguma maneira interligar tudo para chegar aqui para fazer funcionar. Não me lembro como é que era isso aqui. Fuselagem de motor. Onde que tem a fuselagem de motor que agora eu não lembro? Mas é torre de lançamento. Tá vendo como é que é? A gente se perde. Deixa eu ver.
Fuselagem, mas é fuselagem de lançamento. Tá, então tá aqui. Algum deles que tem que ficar. Suporte do motor, ó. Suporte de lançamento de novo. Fuselagem com portas. Ué, será que nós temos mais de um tipo? Isso aí, gente. A gente apanha mesmo. Faz parte da brincadeira. Isso aqui é fuselagem de tripulação, que está desativada. Suporte do motor. Fuselagem. É, isso aí. Ué. Ah, peraí. Não tá acabando nesse momento. É só ler, né? Acho que é isso que ele pediu suporte. Eu lembro que tinha uma torre lateral, agora eu não tô lembrando como é que é isso aqui não. Já já a gente acha. Relaxa. Aquela torre é para isso aqui, ó. São para esses equipamentos. E até aí tudo bem. Armazenamento de carga pequena, beleza, não é isso. São as partes hidráulicas, tá tudo certo. Esse é o tanque grande aí, combustível gasoso. Só que esse tanque aqui ele não é. Bateria, tá, beleza. Eu esqueci de pegar, isso aqui eu vou precisar. Isso é o que conecta o foguete com o superior e com a parte de baixo. É, deixei lá. Por que não suporte de lançamento? Base de lançamento. Qual que é a diferença disso? Deixa eu ver se estava escavado mais profundo aqui. Ah, será que pode ser isso aqui? Que eu coloquei para baixo? E aí ele não está reconhecendo? Vamos fazer um teste? Chave de fenda. Ah, tá. Eu não terminei de construir o negócio, gente. Pera aí. Ah, tá, né? Então aí fica mais fácil, né? Maçarico e sorda.
Só coloquei o negócio, tá achando que é o quê? Que é a casa da mãe Joana, né? Que eu posso fechar o primeiro só para ter um lugar para pisar, né? Porque eu vou precisar ter um acesso. Eu esqueci de colocar o resto do caminho, né? Deixa o motor aqui, deixa. Ah, eu preciso pôr a base agora, então. Ah lá? Vixe, vai pensando que não. A base, o foguetinho, tudo a gente tem que continuar a produção. Não lembro exatamente do que tudo precisa, mas kit de tubos isolados. Kit de tubos isolados eu tinha deixado lá dentro. Tudo bem, aceleração 100%, propulsão nenhuma, velocidade de exaustão nenhuma, temperatura de exaustão nenhuma, taxa de fluxo de mol. Tá. Então aqui nós temos, vai ter a saída por baixo dos gases e tal. Não sei se isso não vai gerar danificar alguma coisa aqui, mas a gente vai prestar atenção, né? Como é que vai ser. Muito bem. Agora a gente vai construir. Fecha aqui também, vai só para mim. Depois se eu precisar eu abro. Eu estou pensando em fazer as infras tudo por baixo hoje. Chegada de coisa tudo por baixo. Vamos lá, fuselagem. O que eu vou fazer de fuselagem? Fuselagem tipo A. Isso aqui acho que é só acabamento. Foguetes. Fuselagem tipo 4. Gostei da 4. Vai ficar bonitinho. 3, 2, razoável. Fuselagem com portas não faz sentido. Pelo menos não por enquanto. Esse foguete inicial não vai ser um foguete muito grande. Eu estou pensando em deixar um foguete com 2 andares só, tá? Por quê? Esse foguete vai ser única e exclusivamente para escanear a atmosfera. Então não faz sentido. Ele precisa ter combustível. E... Esse é 2? Ele vai ter que ter combustível, um espaço para o combustível, um espaço para o scanner. Isso aqui a gente vai usar, isso aqui acho que a gente vai usar. Me lembra vagamente de algo assim. Esses são os cordões umbilicais. Essa aqui é a parte interna, parte interna, parte interna. Soldador que não deveria estar aqui, deveria estar na minha mão. Aqui dentro, cara, tudo funciona como no jogo. Você tem que interligar tudo. Caramba, com 5 kits o negócio precisa de mais kit. Tô pensando em pôr uma quantidade razoavelmente grande, um tanque muito grande. Por quê? Quanto maior o tanque, mais combustível ele consegue levar, óbvio, né? Mas é que eu posso pôr 2 também, né?
mais tempo ele pode ficar no espaço, entendeu? Tá vendo? Esse é o problema. Esse tanque aqui não é isolado. Não existe um tanque específico para o foguete que seja isolado. Deveria ser. Em teoria, eu acho que, meu, tá trabalhando com zero absoluto. Todos eles têm que ser. Mesma coisa, ó, cano de entrada do motor. São duas entradas de combustível para o motor, tá? E acertar a posição dos aqui. Chave de box. Depois eu provavelmente vou fazer essa entrada aqui do cordão umbilical. Eu já explico para vocês isso. Aqui é energia, mesma coisa. Precisa de energia embaixo. Eu imprimi as baterias. Ah, faltou no topo do foguete. Foguete gordinho ou estreito? Eu acho que não faz muita diferença de coisa, só estilo mesmo, gordinho. Aqui o que a gente tem que pôr? Gostei, ficou torto. Vai ficar meio que voando, né? Peças eletrônicas. Eu trouxe. Não. Isso aqui é peça de diagrama, não tem nada a ver. Nós, tá vendo? Dá espaço para mais um tanque aqui. Aí o que nós temos aqui? Deixa eu pegar tudo, né? Fico nessa vai e volta, vai e volta. Mas tá aqui, eu é que me perdi mesmo. Aqui, ó. Acho que é só esse aqui, cara. Oxi. Tinha mais alguma coisa, cara. Isso aqui era plugado depois. Tá vendo? Dura isso. A gente faz as coisas muito tempo atrás. Anos. Ponta do foguete onde vão todas as tecnologias, cara. Tudo peça eletrônica que precisa. Dá link no foguete também. Esse aqui também lá em cima. Ah, esse é o externo, esse não é o interno. Ah, não. Isso aqui é o que conecta na central. Isso aqui tudo tem conexão elétrica, a gente tem que ligar tudo, cara. Peça eletrônica de novo. Peça eletrônica com força. Cordão umbilical. Esse aqui, acho que é só imprimir um, hein? Eram dois. Cordão umbilical para gás. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Esse cordão umbilical devia ficar na ponta, né? Na chapa, mas tá bom.
Tá vendo como é que ele tem que ficar? Não tem que ficar assim, na verdade, né? Mas cadê a chave de... Essa aqui. Imaginando que eu conseguisse colocar ele aqui, ó. Com duas conexões, uma de elétrica. Pina de cabo, mano. Peças eletrônicas. Não sei, talvez eu substitua aquele tanque de baixo lá por um tanque maior. Imprimir mais uns negocinhos. Bom que a gente vai se batendo nas coisas, tudo bem. Até quebrar, né? Vocês lembram uma vez que aconteceu? Que a gente foi fazer essa graça aí. Arrebentou o set. Porque o cordão umbilical é o mesmo. Cordão umbilical. Tá pra cima? Esse aqui, da esteira, usa kit cordão umbilical. É outro. Não é aquele lá não. Esse aqui é um. Esse aqui vai interno. Então é o kit cordão umbilical. Esses são os que vão nas plataformas. Kit umbilical glass. Umbilical é o mesmo, tá certo. Esse aqui é outro. Esse aqui é pra esteira. Esteira esse daqui não vai ter, então beleza. Energia, imprimir dois desse. Dois ou três, hein? Não sei quantos que são. Tô ficando sem ouro. É um só. Não precisa nem de dois. Cordão umbilical para energia, cordão umbilical para gás. Esses outros cordões são para base, porque o que ele vai fazer, na verdade, é uma conexão. Ela vai, onde o foguete vai ficar parado, vai vir uma conexão, uma ponte que vai ligar e vai transferir da base energia para o foguete, ou vai transformar, ou vai mandar combustível para o foguete. Então é um processo desse, entendeu? Que ele faz. Energia eu peguei. O que mais estava faltando lá? Atmosférico. Kit de bateria, armazenamento de carga. Esse aqui que eu preciso aumentar. Imprimir mais uns 5. Eu não sei qual é o tamanho do combustível grande.
Vai aço com força, viu? Por isso que eu imprimi aquele monte lá. Vou até buscar lá, porque esse aqui vai dar não. Se imprimir a mais também, tem outros foguetes pra fazer, não tem problema. Mas vamos aí, né? Ah, falta a base do leitor, do scanner. Vou pegar mais uns dois, cara. Pode ser que eu precise, mano. Deixa na vending machine. Eita, travou? Ah, na hora que ele dá umas salvadas lá, que ele dá umas travadas. Para, tio, já deu. Tá bom. Tá. Por um pouquinho mais de coisa aqui. E vamos guardar umas barritas de ferro lá na vending machine. Deixa eu ver se vai aparecer aço aqui. Eu acho que não, que aço deve estar com o limite já. Se tiver, falta 500 só de aço. Demora muito já. Tô com pressa. Tá. Scanner de foguete. Falta ouro. Vem aqui. A ideia vai ser essa, entendeu? A hora que estiver funcionando direitinho. Ou muito me engano, a gente põe esse aqui e aí em cima dele usa esses daqui, dependendo da varredura que você quer. Ó. Varredura profunda de foguete, é isso aí. E esse aqui, cabeçote de scanner de foguete. Eu não sei qual a diferença de um pro outro, no sentido de... Esse aqui fala. Não sei nem onde eles estão. As coisas de foguete demoram para imprimir, cara. Foguete você pode fazer desde o start. O ideal é isso. Quanto mais rápido você puder fazer, melhor. É que aqui eu realmente, por ser feito uma base na parte de baixo, tem toda uma questão da logística, de abrir espaço na terra para que a gente possa colocar. Entendeu? Então, com isso eu acabei desistindo. No mesmo lugar, cara? Consegui, né? Fazer mais difícil. Então, por causa dessa logística toda, acabou ficando um pouco mais complexo para mim. Eu confesso. Mas vocês tiverem. Basicamente, ouro. Tem VAR, tem umas coisinhas que é um pouco mais complexa ali. Mas acredito que se antes de vocês fazerem a fornalha avançada, já dá para ser feito. Duro é isso. Você começa a ter problemas de acomodação das coisas.
essas coisas, componente eletrônico, lá, senão eu vou ficar surdo por ainda. Ai, não tem ouro, cara. Vou ter que ir lá em cima buscar ouro. Sacanagem, cara. Porra. Entenderam a parte ruim da história? Tá tudo dividido, né? A gente consegue pelo menos fazer eu finalizar a parte física dele. Eu vou precisar expandir para as laterais ali. Vocês viram que o foguete ficou muito em cima? O cordão umbilical vai ter que vir pelas laterais. Já era a minha ideia, né? Eu já estava com a intenção de expandir para os lados ali a, a base, cara. Porque o que, que acontece? Eu quero deixar as entradas e saídas dos foguetes livres. Então vamos supor, a hora que chegar um foguete com minério, ele vai ter que classificar o que, que é minério, o que, que é gás. Cada um vai ter sua especificação. Com essa especificação, eu me demanda ter todo o maquinário por trás, as infraestruturas de combustível líquido são complexas, porque ela tem que manter o resfriamento do líquido, o líquido tem que ficar numa temperatura específica, é chato de controlar isso, então ele não pode aquecer demais que ele entre em autocombustão. Vixe, meu, eu vou falar pra você, também esse aqui também, né, a mesma coisa. Mas é um pouco mais complexo, sabe? Então eu vou precisar vou ter um trabalho aí com esses ajustes, né? Ah, não, o que eu vim fazer aqui? Vocês veem como é que é? A gente vai ficando louco, cara. Por isso que eu falo que isso aqui é um manicômio. Vocês não acreditam? Não fala de brincadeira, não, cara. Isso aqui é uma loucura, bicho. Fico doidinho. Pode imprimir mais de 10, né, cara? Tem muito pra onde fugir. Falta. São poucas coisas não que tem, mas. Isso aqui eu vou tirar tudo. A minha ideia é cada vez esvaziar mais. E eu vou começar a usar a, a cozinha vai ficar lá em cima, do lado do da plantação lá. Vou colocar lá porque algumas coisas dentro dessa máquina que faz comida, que é o forno elétrico lá, né, automatizado, ela dura para sempre. Então estou perdendo algumas coisas de plantação lá em cima, apesar que eu também estou precisando parar lá para criar o que falta lá, né? É aquela história. Então, é maçarico. Chave de fenda. Chave de fenda. Aqui já era. Chave de fenda. Muito bem. Bateria não usei a pequena, usei a média, né? Que eu acho mais interessante. Tem entrada por cima e por baixo de energia. Beleza. Agora a gente tem que fazer igual um. Isso aqui também precisa de maçarico.
Um giroscópio, né? Nossa. É. Não. Isso é muito maluco. Esse aqui eu nunca usei, esse detector celestial. Eu nunca usei, não. Não sei nem pra que serve. Ó, nós conseguimos ter duas conexões separadas, uma de energia e uma de dados, para eventuais programações, né? Então, em teoria, a energia entra por aqui. Mesma coisa igual a gente faz no jogo. Jetpack low. Jetpack low. Isso aqui eu vou ligar por cima, porque faz mais sentido. Agora que eu vou mudar o tamanho do tanque lá, talvez eu tenha que mudar tudo, mas tá bom. A parte de cima já tá certa. Tudo bem, aqui está tudo ligado. Tô perdido aí, ó. Flutuando. Então o que, que vai acontecer? A hora que eu ligar o cordão umbilical, que vai vir por esse lado numa outra torre, ele vai plugar aqui e vai abastecer de energia tudo, entendeu? Esses equipamentos, essas ligações, tudo, a gente faz tudo pelo painel que a gente vai instalar. Essa é a segunda parte da etapa da brincadeira. E a mesma coisa vai servir agora para os canos. A gente vai interligar isso aqui com o cordão umbilical. Eu estou pensando em talvez colocar mais um tanque desse, se couber dois um do lado do outro aqui, acho que eu vou deixar, mas não tô, acho que não cabe não. Mas tá bom, vamos ver se vai. Imaginável. Bem, o senhor ficar aqui. Olha. O que a gente vai fazer? Fica aí quietinho que eu já ajusto você. Um tanquezinho maior. A gente tem que tirar a energia de lá, trazer para cá. Não sei como, porque eu acho que ela vai pegar na área externa aqui. Isso aqui também vai ser um problema. Parece-me que é fácil, né? Mas não é não, cara. Se achar a posição para tudo, beleza. Isso aqui tá indo. Tem que descer o fio lá por fora, cara. Não sei se eu vou conseguir, não. Eu acho que não vai permitir que eu desça os fios. Opa. O jetpack tá acabando. Vou ter que ir lá abastecer o jetpack. Ó, aqui ele não me permite, tá vendo? E o problema é que ele só vai me permitir subir aquá. Esse lado a gente vai subir. Aí, enfim, tem que estar subindo aqui, ó. Como a gente vai interligar isso na parte superior, eu não faço a menor ideia. Não vai dar, né? Não tem como. Vocês entenderam as complexidades do negócio? Acho que tá mais fácil eu virar o tanque pro outro lado, né? Deixa eu ir lá pegar um pouquinho disso aqui que eu vou precisar. Você fica aqui quietinho. Você vem pra cá. Você fica aqui de ladinho que eu vou precisar. Você vem pra cá. Vamos buscar um pouco de jetpack pra nós.
Então, ou muito me engano, eu me lembro de algo assim, é que dependendo do tipo de item que você coloca na ponta lá do scanner, ele vai escanear um tipo de... Vamos pelo caminho alternativo. Como é que nós estamos? Oxigênio, olha lá, não baixou muita coisa de CO2, porque eu produzi também bastante. Agora são duas centrífugas produzindo CO2, né? Então tem essa questão também, né? Nitrogênio também tá bom. Esse NO2 a gente não pegou nada. E o poluente é aquela velha história. É uma temperatura, bom, também tá se mantendo pelo menos, né? Não tá aumentando. Nós reativamos o negócio dos vazamentos, aparentemente tá tudo certo. Preciso criar os trocadores de filtros, meu. Eu não estou deixando aqui, porque como a base está aberta, está existindo aquela troca de temperatura, lembra? Congelando os canos e estourando os canos. Então eu tô. Isso é uma falta. Essa parte do tank fill aqui, ela não é isolada termicamente. Isso não existe no jogo, aparentemente. Então, enquanto essa área estiver aberta, eu não fechar, pressurizar e colocar uma temperatura aqui dentro, eu não vou conseguir. Para isso, eu preciso fechar todas essas partes aqui. E aí, quando eu precisar acessar, eu tenho que acessar por aqui. Então, por enquanto, eu não mexi nisso, não, cara. Sinceramente. Que é bem, pelo que eu entendi, é essa conexão aqui, ó, que dá o BO. Demora, hein, jovem? Caramba. Agora para mim resolver, o senhor vem para cá, depois eu encho. Senão a gente fica perdendo muito tempo. O certo é, todo lugar pressurizado ter alguns. Eu até agora que eu vou montar, a intenção é montar um espaço lá no último andar onde eu vá ficar. Opa, tô indo pro lado errado. Onde eu vá ficar. E nesse espaço eu realmente vou querer deixar esses tanques, porque eu vou lá para descansar, para trocar, comer alguma coisa, eu já troco os tanques já na hora. Claro, acho que seria possível, hein? Vejamos. Acho que dá, hein? Mesmo assim, a bateria acho que não faz a ponte, né? A bateria é só energia aqui que ela vai produzir. Eu vou ter que criar essa ponte aqui. Muito bem. Aqui nós temos todos os sistemas interligados da parte elétrica feita. Agora vamos interligar essa parte aqui de canos.
Aí, ó, deu certo. Aí agora, o que que acontece? Tá vendo que tem uma parte aqui, ó, slot de scanner? Agora a gente põe isso aqui. Isso aqui, cadê, né? Isso aqui, ó. Essa daqui é um cabeçote para varredura profunda dos foguetes. Esse aqui é um cabeçote para scan de foguetes. Não sei qual é a diferença. Deve ser o scan do... Aquele scan que ele faz quando ele vai minerar, sabe? Que ele tem que usar? Deve ser alguma coisa assim, lá no espaço, né? É isso que a gente vai usar, que é pro Deep Miner. Tá? Então, em teoria, o foguete é isso aqui. Eu só não me lembro... Esse aqui eu nunca usei, esse Celestial. Isso aqui eu vou ter que ver, porque isso aqui provavelmente eu vou ajustar em programação. Ah, ficou faltando... Tá pronto não, rapaz. Tudo mais importante. Tá comigo aqui? Isso aqui você pode ficar aqui, que vai usar no outro foguete. Os umbilicais vão ser tudo na lateral. Cadê? Tá faltando a conexão de chip lá dentro. Aqui, ó. Ué, vira pra cá? Uai, que doideira. Aí, olha que dificuldade, cara. Girei, agora não fez isso. Por quê? É um compact, ó. Tá bom, beleza. É você que eu precisava. Qual que é a ideia da programação do foguete, tá? Essa vai ficar ainda... Essa eu não sei, acho que eu talvez reproduza isso aqui em, em co-op. Em co-op não, em coisa para pensar, porque assim, cada vez que o foguete retorna, se der errado, ele explode. Ele explodir, ele vai destruir toda essa parte da base, tem que recriar tudo de novo. Então eu talvez construa um criativo, passe essa parte do foguete da programação, porque as programações são muito parecidas. Qual que é a ideia? Ele subir, fazer o scan, o combustível está chegando perto do que ele precisa para descer, ele vem, desce, abastece novamente, terminou de abastecer, sobe outra vez e continua escaneando. Porque como é que funciona? Vocês vão ver, a gente vai passar por esse processo porque eu vou fazer ele manual. Ele vai ter que subir o foguete, ele tem que fazer um scan, você vai desligar, você vai ligar a parte de propulsão. Chegou na altitude que precisa, você tem que desligar toda a parte de propulsão, isso tudo é manual. Você tem que ligar o scan vai começar a fazer esse escaneamento de tudo e tal, não sei o que, você precisa se preocupar com bateria, então tudo isso você tem que estar atento, a quantidade de bateria, a quantidade de combustível, que vai estar. Quando chegar no mínimo, né, entre aspas, seguro, você tem que mandar ele voltar. Voltar, abastecer e voltar para lá. Por quê? Porque ele é ele vai ficar nesse trabalho contínuo o tempo inteiro, entendeu? Então, isso é um pouco mais complexo. Isso daí vai ser um pouco mais difícil de resolver, assim. Mas vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui. De automatizar, tô falando, né? Que vai ser mais difícil. É essa que vai realmente dar um pouco mais de trabalho. Mas, enfim, agora que você chegou nesse ponto aqui, são só os umbilicais que vão fazer o trabalho. Você não usa mais nada. Eu vou fechar só para mostrar para vocês. Óbvio que eu vou abrir de novo, porque a hora que eu for ligar os umbilicais, eu vou ter que abrir toda essa parte aqui, isso aí vai ficar para o próximo episódio. Eu vou tentar gravar mais um episódio já logo na sequência aqui, para vocês terem uma noção justamente do trabalho. Aí você vem para você fechar aquele mesmo sistema. Máquina de solda, chapa de aço ele constrói, mesma coisa. De cima não é, de cima é também. Tá fechado, tá tudo lá dentro, guardadinho, beleza, entendeu? Aqui na altura, isso que eu falei pra vocês que eu acho estranho, os umbilicais eles deveriam sair aqui na lateral do foguete. Eles estão aqui atrás, entendeu? Acho que é esmeril para desconstruir. Air tank low. Você acaba aqui lá em cima, não viu o air tank. Olha lá, tá vendo? Eles deveriam ser. Porque o que vai acontecer? A hora que eu colocar a prateleira aqui, o cordão umbilical,
Vou até ver se eu consigo até. Que aqui como tem a base estrutural, talvez eu consiga pôr ele aqui. Cadê? Isso aqui. As minerinhas. Olha, tá cheio de minério aqui, rapaz. Que é isso? Ah, é aquele bug lá do... Que eu falei pra vocês que os minérios ficam aparecendo do nada. Tá. Vamos tentar colocar aquela base aqui. Tá lá, né? Esqueci. Não, peraí. Peraí, que tá do lado errado. Então aqui temos um cordão umbilical e aqui nós temos um cordão de energia. O que que a gente faz? Pega o item que eu não tô com ele na bag, eu tô com ele na bag de novo, que lá tá, eu tenho que buscar, mas tá bom, né? Vamos lá, o ser humano vai ficar passeando de jetpack, tá barato, nitrogênio, pra conseguir. Você vai girando até chegar nessa forma, essa forma umbilical. Quando você encaixa aqui, ele reconhece que tem e ele faz. Aqui ele estende um pino que vai carregar aqui. Mesma coisa do agaça. Você pode ver ó, que a parte de trás tem outra conexão, que é onde vai chegar o tubo. Eu posso... acho que eu não sei como fazer. Vou contar não, porque depois eu gosto de deixar vocês com surpresas. Tá vendo? Ó, aqui atrás tem as conexões de energia para você ligar, os powers. Isso tudo a gente pode controlar via como é que chama? Via automação. Os equipamentos ligam, fazem a fornecimento. Aqui quando você aperta ele vai estender, né? Quando você faz a ligação elétrica. Então eles vão se conectar. Então o foguete chegou, eles estendem. A mesma coisa é para a calha. Então, por exemplo, eu quero lá mandar retirar um material, ele vai estender, vai pegar a calha e vai fazer a limpeza. Eu posso jogar para a calha. Vai ter uma saída daquela que em vez de ser aqui, ó, vai ser os minérios. Eles saem para a calha e alimentam a calha. Provavelmente os foguetes de minério vão ter que ser mais longos. O que diferencia dos foguetes menores dos maiores? Basicamente empuxo. Quando você vem aqui na lista de foguetes, você tem a relação de força Newton para cada um deles. Ó, quilonewton. Esse é o foguete mais básico, que é o de 16. Serviria até para o meu, porque é um foguete bem básico esse. Mas eu não gosto de trabalhar muito no limite, a diferença é pouca, então esse aqui é a mesma coisa, já pula para 40. Olha a diferença, de 16 para 40. Porque o que a gente precisa... Esse aqui acho que a eficiência dele é menor também, não é? A eficiência dele é maior. O que muda é que a gente precisa tomar um cuidado, tá? Quando você está carregado, você precisa de um foguete razoavelmente forte para parar, porque se não para, a hora que ele aterriza, ele desce muito rápido, ele explode. Ele tem que ter uma desaceleração. Isso é um pouco complexo dentro do jogo, tá? Não é uma coisa simples, né? Ó, esse de líquido, de combustível líquido, 44. Não sei, acho que esse 44 é mais. Não, 62, ó. Então, quanto mais peso o foguete vai trazer, 17, esse aqui é bem fraquinho, de líquido, 29. Então, assim, quanto mais peso o foguete for trazer na reentrada, ele precisa ter. E tem um limite. Você tem tanto um limite para a saída da atmosfera como para a volta da atmosfera. Tanto é que os foguetes, quando saem, ele tem que gastar uma quantidade do combustível, porque senão é o peso do combustível mais o peso dos minérios voltando, ferrou. Então isso tudo tem que ser feito um cálculo. No painel, eu muito me engano, tem um painel que mostra isso pra gente. Mas não é muito simples, não. Essa é a parte onde dá as porcaria no foguete. Eu acho que eu vou deixar ali mesmo, com esse sistema mesmo. Vou fechar talvez em volta ali, porque vai ter uma.
Aqui eu vou construir tudo a subida, né? Vou fazer toda a parte da subida. E aí eu vou deixar. Bom, galera, acho que por hoje é só. Eu vou ficar por aqui. Estamos aí, ó, foguetinho construído. Basicamente a parte física dele feita. Agora falta a gente fazer toda a parte. Eu vou fazer uma sala ali em cima, ó. A sala de controle dos foguetes. Que vai estar fechada com vidro e tudo mais. Então a gente vai ter a visão de todos os foguetes que vão estar. A ideia é ter mais um foguete aqui, tá? Só para vocês entenderem. Eu não sei se não vai ser muito perto, mas a ideia vai ser estar mais um foguete aqui. A mesma coisa aqui, ó. Mais um foguete aqui. E mais um foguete aqui. Vão ser 4 foguetes ao todo. Um foguete para minerar o espaço. Para minerar minério no espaço. Um para gás no espaço. Um para água, talvez, porque a água vai ser uma coisa que a gente vai precisar bastante. E esse aqui que vai ficar. Esse aqui, provavelmente, depois que terminar o escampo, que é limitado, ele vai virar um de transporte. É o que vai buscar minérios dos outros pontos. Então aí depois eu tenho que talvez alterar essa base aqui, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Ainda estou nesse processo de ajustar ainda. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Não sei nem se vai dar certo, porque eu só vou ver que vai dar certo a hora que eu lançar o primeiro foguete aqui. Ver se não derreter nada em volta, tá tudo certo. Se não derreter, aí eu vejo o que eu faço. Bom, por hoje é só, galerinha. Fica aí se vocês quiserem deixar alguma coisa aí, dá um salve, uma dica, alguma coisa. Se vocês também quiserem tirar alguma dúvida, estamos por aí. Ah, gente, você sabe um negócio que eu vou falar para vocês aqui que me surgiu, porque vocês já devem ter passado por isso. Muita gente já passou. Vocês já pegaram essas placas? Isso aqui é aquela plaquinha hash, certo? É aquela plaquinha que quando a gente põe no painel, ela aparece o item que está nele, como aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? A gente consegue setar o que a gente quer que veja. Vocês já sabiam que se você chegar com essa plaquinha aqui, isso eu aprendi essa semana, tá? Tantos anos de jogo, só aprendi agora. Você vem com a chave de fenda, joga a placa no chão e clica, ela limpa o status prévio que tinha dela. Porque não sei se vocês já passaram por isso, às vezes você vai ligar alguma coisa, o status prévio que tinha dela tá travando, ela não consegue resolver. E a chave de fenda resolve, cara. Descobri essa semana. Não sabia disso. Agora ela tá limpa como uma zero. Às vezes eu imprimi uma nova porque o negócio estava travado. Só descobri agora como é que funciona isso. Vivendo e aprendendo. Stay Tuners é isso também, né? Então, aliás, é muito isso, inclusive até, né? Ah, esqueci de mostrar um negocinho pra você. Não, mas não vou mostrar hoje não. Vai ficar pra próxima, porque aí vocês têm uma novidade legal pra mostrar pra vocês. Tchau, gente. Falou, valeu, valeu. Até mais.